Uma vez um prazer enorme participar do ambiente virtual desta casa, que na verdade é a reprodução do ambiente físico, onde nós sempre nos encontramos, onde nós sempre trocamos experiências, onde nós sempre estivemos convivendo e aprendendo com a doutrina espírita como alcançar a felicidade. Hoje, eu tenho dito muito isso nas reuniões que eu faço, que a gente precisa agradecer demais a Deus, a Jesus e aos irmãos do plano espiritual, o fato de nós, enquanto humanidade, conseguirmos alcançar, ou termos conseguido alcançar o nível de intelectualidade que nós alcançamos atualmente, que nos dá a oportunidade de, diante de uma situação grave como a que nós estamos vivendo, continuarmos juntos e continuarmos a manter a palavra de Jesus em curso para que ela chegue aos corações de cada um de nós e não deixe de fazer a sua função, a função que tem sido realizada há 2000 anos. Então, é sempre um prazer participar dessas reuniões, porque é o momento em que nós estamos dois ou mais reunidos no nome de Jesus e certamente Ele lá estará. Mas lá onde? Não dizemos que Jesus está em nossos corações? Basta que todos nós tenhamos Jesus em nosso coração nesse momento e Ele participará desse ambiente virtual, porque já é uma experiência da vivência como espírito imortal durante a própria encarnação. Isso é praticamente... Obviamente que nós temos todo um lado triste desse momento em que nós estamos passando, obviamente que nós temos muitas e muitas e muitas famílias afetadas por partidas de entes queridos para a pátria maior, e a essas famílias o nosso profundo respeito, a essa família nossa profunda solidariedade e a torcida para que logo, logo esse sentimento de tristeza seja superado pela crença de que, e a certeza, na verdade, não só a crença, mas a certeza de que tudo que está acontecendo muitas vezes acontece para que nós tenhamos lições enquanto espíritos imortais e que todos nós nos conscientizemos de que temos essa incumbência de estar encarnados nesse momento, justamente para que nós tiremos algumas lições proveitosas disso tudo e não somente nos atenhamos àquilo que nós ainda consideramos como perdas, mas que na verdade são transições, afastamentos temporários e que logo, logo se consolidarão em reencontros na Pátria Maior devido às relações de amor seriamente criadas aqui na Terra. Então, feita essa pequena introdução, eu queria falar com vocês exatamente sobre o tema que foi proposto pela casa para essa noite de discussão. Nós temos a incumbência hoje de falar sobre a ação dos espíritos protetores. Só para entrar nesse assunto diretamente, eu queria lembrar a vocês que durante muitos e muitos e muitos séculos, talvez, nós fomos acostumados a ouvir aquela frase "descanse em paz" quando a pessoa desencarnava. Até hoje nós escutamos porque, mesmo no século XXI da Era Moderna, a penetração da doutrina espírita e de outras doutrinas que falam sobre reencarnação em toda a humanidade não é tão grande assim. Claro que no Oriente a gente tem aí uma penetração muito maior do que aqui no Ocidente, de crenças reencarnacionistas. Não é pouco, porque somente em 2 países do Oriente, Índia e China, nós estamos falando de metade da população mundial. Então, não é pouco. Mas em nossa realidade, nosso campo de visão mais ocidental, a doutrina espírita não é uma doutrina majoritária, não é nem perto de ser uma doutrina que atinge grandes massas nos países onde ela está presente. Então, não é comum nós pensarmos dessa forma enquanto espíritos imortais e etc. Entretanto, é um bom momento para que nós possamos começar a nos educar para isso, porque uma das funções, talvez, dessa nossa encarnação é fazer com que nós tenhamos essa transição de pensarmos em nós mesmos como espíritos de uma jornada só e depois céu ou inferno, e passarmos a pensar numa linha contínua que traz para nós algumas partes num plano espiritual e algumas partes dessa linha traçadas num plano material. Então, uma linha de continuidade onde não há perdas, onde não há afastamentos definitivos, onde não há estagnação, onde há sempre o progresso. Então, nós fomos acostumados ao descanso em paz e temos ouvido muito isso até hoje. Mas, quando nós começamos a nos aprofundar um pouco na literatura espírita, nós entendemos que o descanso em paz nada mais era do que uma frase que refletia muito o desconhecimento do que é realmente a vida no plano maior. Nós
recebemos muitas informações, nós, em planeta Terra, através da doutrina espírita, recebemos muitas informações sobre essa rotina de vida fora do corpo carnal. Matando também aquela história, e aí matando mesmo, não fazendo desencarnar, aquela história de que, esse negócio de espírito eu não sei muito bem não, porque nunca ninguém voltou para contar como é que era. Lamento informá-los, ou fico feliz em informá-los que voltaram e escreveram até livros, né, sobre como é a vida no plano espiritual. Só não leu quem não teve vontade ainda, ou quem não tem conhecimento de que esses livros existam. Então, através dessas informações, nós temos algumas conclusões interessantíssimas, nos dizendo que o trabalho no plano espiritual também é hierarquizado. Entretanto, a hierarquia no plano espiritual funciona através de um critério chamado meritocracia. E essa meritocracia não tem o QE lá, né? O QI, perdão, não tem o QI, né? O quem indicou espiritual, né? Não tem o QI lá. E quando nós falamos em meritocracia, em relação ao espírito, nós estamos falando em conquistas morais e em desvinculação da questão material. Quanto mais espiritualizado é o ser, quanto mais ele se identifica na sua essência espiritual, mais evoluído ele é considerado, né? Evidentemente que quando nós estamos falando de planeta Terra, nós estamos falando de um planeta onde há espíritos ainda quase que no começo da caminhada, né? Porque se nós olharmos lá aquela classificação, eu gosto sempre de lembrar isso para a gente se situar e saber onde exatamente nós estamos, para nós vermos exatamente o quão pequenos e quão nada nós somos ainda no contexto total da evolução. Nós estamos situados, segundo os espíritos nos mostram, num planeta que é chamado provas e expiações, ou seja, apenas a segunda categoria de mundos habitados em uma escala que vai de 1 a 5, sendo que a primeira são os mundos primitivos. Nós recém saímos aí de mundos primitivos se considerarmos a linha da história universal, né? Estamos falando aí de alguns milhares de anos, mas na história do espírito imortal é um ponto, né? E, enfim, estamos aí ansiando por planeta de regeneração, mundo de regeneração. Tomara que os espíritos cheguem logo aqui e tragam esse mundo, enfim. Mas nós temos que conscientizar a cada um de nós de que nós estamos ainda em um mundo que é muito próximo da primitividade. Assim sendo, os espíritos que estão auxiliando o progresso nesse mundo também não são espíritos que devam ser considerados como, por exemplo, espíritos puros, né? Os espíritos lá do mundo ditoso, lá do mundo celestial, que são 4ª e 5ª categoria, respectivamente. Não necessariamente nós temos esses espíritos assim. É bem provável, segundo o que a literatura nos fala, que não haja espíritos desses mundos fazendo o trabalho de orientação a todos nós, a não ser em situações muito excepcionais. Então, o que são os espíritos protetores? Ou melhor, quem seriam esses espíritos protetores? Seriam os espíritos que já vivenciaram experiências além das que nós vivenciamos, ou vivenciaram experiências nas quais eles foram bem-sucedidos na aquisição dos conhecimentos necessários a serem extraídos daquelas experiências. Então, esses espíritos hoje se encontram moralmente mais avançados do que nós, se encontram mais desvinculados da sua existência material do que nós, mas ainda muito vinculados. Então, nós não estamos falando, todo espírito protetor é um Jesus, todo espírito protetor é um Emmanuel, todo espírito protetor é um Francisco Cândido Xavier, todo espírito protetor é uma irmã Dulce. Não. Nós estamos falando de gente como a gente, né? Fica muito estranho falar isso às vezes para muitas pessoas, porque nós viemos de um conhecimento religioso secular, falando em idolatria, né? Nós fomos acostumados, gente, no mundo ocidental e uma parte também do mundo oriental, a pensar em santos, né? Como é que nós falamos sobre espíritos evoluídos? É um santo. Só que nós que aderimos à doutrina espírita, muitos de nós, nem todos, tá? Mas muitos de nós começamos a raciocinar da seguinte maneira: nossa, o processo de escolha dos santos na Terra é esquisito, no mínimo, porque nós aqui, encarnados, um grupo pertencente a uma corrente religiosa,
que não representa nem metade da população do globo, ainda que seja a religião que teve durante muito tempo domínio aí na história da humanidade, né? É um grupo de pessoas lá que vota, que escolhe se o sujeito vai virar santo ou não, e aí tem aquela questão de ter que apresentar milagre do sujeito, quando estava aqui encarnado, 3 milagres, um processo, de primeiro vai passar para a beatificação, depois vamos ver se é beato mesmo, depois se canoniza, um processo definido pelos homens aqui na Terra, né? Um processo que é meio que o oposto da lógica. Nós, inferiorizados aqui na Terra e sem uma visão geral de tudo que nós temos em relação ao mundo maior, escolhemos aqueles que têm mais mérito ou menos mérito no plano maior. E aí nós temos distorções, como, por exemplo, Santo Guerreiro, nenhuma crítica, tá? Nós estamos até aí perto do dia que se celebra o dia de São Jorge, mas, assim, não estou discutindo aqui a elevação de São Jorge, não sei se tinha que ser santo, se não tinha, não sei se é espírito elevado, se não é, não quero discutir isso porque não cabe a mim, não está na minha alçada, não tenho conhecimento para isso, tá? Mas eu gostaria só de questionar o seguinte, como é que é essa questão de conciliar santo e guerreiro ao mesmo tempo, né? Porque o guerreiro provoca desencarnes e etc., mas são discussões para outros momentos. Aqui eu quero pegar só a essência dessa discussão, que é nós decidirmos quem é santo e quem não é. E conforme nós fomos pensando sobre isso, nós fomos imaginando que não deve ser esse o processo, deve ser alguma coisa diferente. E quando nós nos deparamos com as informações que vinham do plano espiritual, dizendo que isso é simplesmente o resultado natural de conquista, que não tem eleição, que não tem votação, que não tem aprovação, que não tem estágio 1 de beato, depois estágio 2 de santo, quando eles disseram isso para a gente, ficou mais claro entender. E ficou mais claro entender que não depende de um monte de gente votar em nós para que nós, depois que desencarnarmos, virarmos espíritos protetores, né? Não é um paredão, não é uma eliminação, não é uma prova de líder, não é nada disso. É simplesmente uma conquista individual e que vai ser pesada na balança das consciências e vai tornar essas pessoas aptas a estarem exercendo o papel de protetores de outros, né? E nos informa também a literatura espírita que cada um de nós encarnados aqui na Terra tem um espírito protetor exclusivo, né? E há várias questões que são feitas sobre esse espírito protetor. Ah, pode mudar durante a encarnação? Gente, tudo pode, mas é difícil. Segundo os espíritos, isso praticamente nunca acontece, né? Ah, ele pode desistir da sua tarefa? Se ele fosse desistir, talvez ele nem fosse indicado, gente, porque já seria identificado no perfil dele, no recrutamento e seleção do espírito protetor, lá no plano espiritual, já seria identificado imediatamente que ele seria uma pessoa que não daria conta do trabalho e largaria no meio. Então, ele nem seria recrutado para fazer tal tarefa, né? Então, tem uma série de questões que são colocadas e que são do nosso interesse, mas eu acho que para nós espíritas, eu não sei, aqui nessa sala hoje, nessa sala virtual, eu não estou conseguindo aqui visualizar todos vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui algum negócio que tenha mosaico, alguma coisa do tipo que eu possa visualizar todos vocês. Carrapetas, Alessandra, onde é que eu clico aqui para ver a galera toda aí? Galeria, procura a galeria. Na galeria? E onde é que está a galeria? Provavelmente lá no cantinho direito superior. Direito superior. Calma que eu tenho que saber o que é direito e esquerda. Tem aqui vídeo. Não, tem aqui Direito, view. lá Deve em ser isso. cima. No topo Isso, aqui no tem um view view. deve ter uma galeria ali. Não, tem O speaker view, gallery view, tem aqui, gallery gallery view. view. Como você, posso até falar com você dessa maneira que você entende. Olha só, temos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas nessa reunião? É isso? 65 pessoas. 65 pessoas. Eu errei só por um número que estava do lado, o 5, né? Ótimo. Que eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas enfim. Deixou num vídeo. Bom, enfim. Nesses 65 que estão aqui participando hoje, por que eu estou tão interessado em quantas pessoas estão aqui em olhar para a carinha de vocês? Porque desses 65, é provável que nós tenhamos algumas pessoas aqui que não conhecem doutrina espírita, talvez. Eu não sei se alguém puder sinalizar aí para levantar o bracinho aí para nossa dirigente, ela vai me informar se alguém está levantando o braço aí dizendo que não conhece nada de doutrina espírita e que está assistindo uma reunião pela primeira vez, né? Aquela pergunta que o dirigente sempre faz: alguém nos visita hoje pela primeira vez, né? Então, para esse grupo de pessoas que ainda não têm um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, é importante a gente enfatizar
que o espírito superior não é um santo. O espírito superior não é um... Teve Oi? uma mãozinha levantada, tá? Opa, teve uma mãozinha levantada lá. Então, seja bem-vindo ou bem-vinda, tá? Depois eu explico. Bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo. Quem é o nosso amigo? Tá escrito aí? Arthur. Arthur, muito prazer em recebê-lo, que você volte sempre à nossa casa, tá bom? E que depois que tudo voltar à normalidade, você possa nos visitar presencialmente se você morar perto. Mas, enfim, nós estamos falando disso porque, para esses que estão começando na doutrina espírita, talvez seja importante entender o seguinte: todos nós temos um espírito protetor. Todos nós temos um irmão desencarnado que caminha ao nosso lado. Era conhecido, ou é conhecido ainda em outras correntes religiosas, como o nosso anjo guardião, tá? Nós utilizamos a terminologia, mas as palavras, gente, dá muito pouca diferença. Se vocês quiserem falar anjo da guarda, até anjo guardião, até no próprio Livro dos Espíritos tem essa terminologia, tá? Então, os espíritos protetores são esses que é importante frisar que são, sim, mais evoluídos do que nós somos. Afinal de contas, por que seriam eles protetores caso eles não soubessem como nos proteger? Seria um contrassenso isso, né? Então, eles são escolhidos para serem nossos protetores porque são mais elevados do que nós somos. Então, é normal que haja espíritos protetores em todo o planeta Terra de níveis diferentes. Porque alguns precisam ser protetores de espíritos mais elevados, outros precisam ser protetores de espíritos que ainda estão caminhando de uma forma um pouco mais lenta, né? Então, o espírito protetor tem essa função. Ele precisa realmente estar ao lado daquela pessoa durante todo o tempo da sua encarnação e até um pouco antes para preparar essa vinda e até um pouco depois para fazer a introdução dessa pessoa de volta ao plano espiritual, para que ele possa ter a sua missão bem-sucedida. E como é ter uma missão bem-sucedida sendo um espírito protetor? O que pensa o espírito protetor? Quando chega lá o diretor do Departamento de Espíritos Superiores, de protetores, melhor dizendo, né? Chega lá o diretor do Departamento de Espíritos Protetores e faz a indicação, olha, você vai ser o protetor daquela pessoa ali nesta encarnação. Quais são as metas que são estabelecidas, né? As metas estão ligadas ao sucesso daquele irmão em intuir o seu protegido para boas decisões. Então, essas metas não necessariamente indicam que, se o protegido não conseguir um nível de evolução muito alto, ele será o culpado. Não. E aí eu queria falar sobre um outro ponto que vai, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, que vai interessar aqueles que já têm um pouco mais de tempo de vivência na doutrina espírita. Mas eu queria antes terminar essa questão voltada para aqueles que estão sendo introduzidos ao tema na noite de hoje. Então, os espíritos protetores não necessariamente têm contato conosco ou já tiveram contato conosco em outras encarnações. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo o seguinte: eu acho que o meu espírito protetor é minha mãe, ela desencarnou e hoje ela caminha ao meu lado como meu espírito protetor. Se ela desencarnou, se ela é sua mãe, evidentemente que vocês estiveram encarnados aqui juntos, né, por um período. E na hora do desencarne, você já teria sido, na hora do desencarne da sua mãe, do seu pai, do seu parente querido, você já tem um espírito protetor que foi designado a você no momento da sua encarnação, no momento da sua chegada aqui ao planeta Terra, no seu plano dos encarnados. Então, não haveria uma substituição. Opa, chegou, mamãe chegou, sai você, deixa que eu entro aqui e tal. Não é uma coisa que funciona dessa maneira meio improvisada, né? Normalmente a coisa é muito bem organizada. Mas aí, então você está me dizendo, não, eu vou sair dessa reunião. O Arthur está pensando ali, eu vou sair dessa reunião porque eu sempre acreditei que minha mãe, que meu pai, espero que eles ainda estejam aqui com você, Arthur, mas que meu tio, que meu avô, que meu bisavô estivesse do meu lado me protegendo e agora o cara está dizendo ali que não. Não é isso que eu estou dizendo não, Arthur, e outros. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos sim esses espíritos que são muito ligados a nós pelos laços do afeto, próximos a nós em muitos momentos, sim. Não o tempo todo, como está o nosso espírito protetor. Mas em alguns momentos, quando nós precisamos, quando nós lembramos dessas pessoas, e às vezes nós até lembramos porque eles estão por perto, né, eles realmente estão. Mas eles não têm função de espíritos protetores, eles têm função de espíritos familiares, que também nos ajudam, também tem um momento em que eles podem sim vir nos acolher e nos acudir
em situações nas quais nós precisemos de algum conselho. Durante o sono, no desdobramento, eles podem sim ter contato conosco e nos informar sobre as coisas que podemos fazer ou não. Não dar sugestões no sentido de solucionar o nosso problema, mas conversar, acolher, abrir a nossa mente para outros raciocínios e fazer com que nós tomemos a decisão. Então, espíritos protetores são pessoas, né, sem corpo de carne, mas são espíritos que são já qualificados por serem mais evoluídos que nós a nos acompanharem durante a jornada. Ah, meu Deus, onde é que estava o meu espírito protetor naquela hora que eu entrei naquela rua, não era para ter entrado ali, eu fui assaltado, por que o espírito protetor não me avisou? Primeiro, é bem provável até que ele tenha tentado. Mas a nossa inferioridade, a nossa falta de identificação com a nossa essência espiritual faz com que nós não tenhamos tanta facilidade para perceber os sinais que esses irmãos protetores nos enviam. Às vezes a gente até percebe, um negócio estranho, poxa, depois que acontece o negócio, eu falo, sei lá, eu estava até com uma intuição de não ir por ali, de não fazer aquilo, né? Aí a gente não ouve, né? Porque a gente... E aí, é claro, a gente não tem que se culpar por isso, porque caso contrário, a gente pode entrar no ponto extremo oposto, que seria, eu tenho que esperar meu espírito protetor falar sobre tudo que eu tenho que fazer. Já vimos isso, né? Eu já tive a oportunidade de vivenciar isso, né? Vendo pessoas que trabalham em empresas, com liderança em empresas, e só tomam decisões baseadas no que o leitor de cartas, ou o cartomante, ou a cartomante, né, dizem para fazer. Né? Então, assim, a gente acaba terceirizando a nossa evolução, a gente terceiriza a nossa tomada de decisão, o que é extremamente perigoso, porque a gente nunca sabe quem é que está decidindo do lado de lá, se é mesmo o espírito protetor, ou se a nossa sintonia não está tão boa assim, está atraindo outros irmãos a quem interesse o nosso prejuízo. Né? Então, os espíritos protetores estão ao nosso lado, isso é fato. O espírito protetor de cada um está ao nosso lado em cada momento. Mas, e aí eu começo a direcionar um pouco a minha conversa para aqueles que já têm uma vivência um pouco maior no espiritismo. Mas temos que ter cuidado com a questão que eu acabei de falar, com a terceirização das nossas decisões. Então, nós não podemos aguardar que tudo seja decidido pelo espírito superior, pelo espírito protetor. Ah, eu tenho que consultar meu guia. Ah, eu tenho que consultar meu protetor. Ah, eu tenho que saber se meu espírito, o que o espírito fala. Ah, eu tenho que ir lá fazer uma consulta espiritual. É claro, gente, que as respostas podem chegar através desses caminhos, mas não respostas prontas. E digo mais, sempre que chegar uma resposta pronta por um desses caminhos, suspeite, porque não é função, pelo menos a literatura espírita assim nos ensina, e é o que eu acredito que eu preciso falar com vocês, né? Vocês têm toda a liberdade de ler esta parte que consta no Livro dos Espíritos, que fala sobre espíritos protetores, e também os outros conhecimentos que são alinhados com essa parte, e chegarem à conclusão se seria função do espírito protetor ou não dar respostas prontas. Na minha visão, e o que é colocado em geral na doutrina não é função do espírito protetor substituir o seu livre-arbítrio. Então, claro que seria maravilhoso se nós pudéssemos simplesmente nos deparar com uma dificuldade e olhar e perguntar assim, meu irmão, e aí? O que eu faço agora? Tu tem meu planejamento encarnatório aí, para qual lado que eu tenho que decidir? Mas qual seria o aprendizado? Qual seria a utilidade de nós estarmos encarnados com esse tipo de procedimento? Mas seria muito menos doloroso, seria muito mais fácil. Na verdade, aparentemente, na visão do homem encarnado e ainda inferior, sim. Porque na visão deste homem, o mais confortável, o menos doloroso, é o melhor. Mas nós sabemos, até pela nossa vivência aqui no dia a dia, que tudo aquilo que é muito fácil acaba não nos ensinando, acaba sendo e se tornando monótono no futuro. Então, nós não teríamos qualquer razão de estar aqui se nós tivéssemos essa possibilidade de, a cada decisão que tomássemos, consultar antes o nosso espírito protetor e saber qual a decisão que ele quer que nós tomemos. O que ele quer, sim, é que nós recebamos as intuições
para muitas vezes sair de um estado de desespero, para que nós possamos orar, nos conectar às vibrações de mais alto. O que ele quer é fazer, é dar uma sugestão para que nós olhemos para um outro campo de visão daquele mesmo problema e depois nós tenhamos condição de contrabalancear as informações que temos e tomar a nossa decisão. Não é exatamente a função, não seria a função do espírito protetor decidir por nós. Então, é importante que nós comecemos ou continuemos a nos conscientizar sobre isso, para que nós não tenhamos essa tentação de terceirizarmos aquilo que pertence única e exclusivamente a nós, que é o nosso processo evolutivo. Eu gosto assim de tentar entender o espiritismo através de analogias com coisas aqui da Terra, tá? Eu não sei se a minha analogia, para mim ela funciona bastante, mas eu não sei se ela vai funcionar para todos vocês, e me perdoem para aqueles os quais ela não funcionar. Mas eu comparo muito isso com a ideia de se fazer um prato, de se fazer uma comida. Comparo muito com essa situação porque vamos imaginar que eu receba uma orientação para fazer uma comida. Eu, na cozinha, só para vocês terem uma ideia, em relação à cozinha, cozinhar, fazer receitas, o meu conhecimento é mais ou menos igual ao de um sapo, né? Então, se eu tiver essa incumbência de fazer um prato, eu evidentemente precisarei olhar a receita, ler um tutorial, mas o meu cérebro realmente não processa muito esse negócio de cozinhar, não. Para mim, aquilo é uma grande mágica, botar aquele monte de ingrediente e fazer uma coisa só. Eu acho aquilo fantástico, né? Uma mágica do universo, praticamente, para mim. Mas é quase que parte do ocultismo para mim. Mas, enfim, vamos imaginar que eu seja incumbido de fazer um prato para que eu possa degustar com a minha família aqui em casa. Eu vou fazer lá o tutorial, eu vou ler a receita, eu vou comprar os ingredientes e etc. E vamos imaginar, eu tenho aqui a possibilidade de ter uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o assunto e ela vai me ajudar naquela situação. Vamos imaginar que ela esteja do meu lado, observando a minha mistura dos ingredientes para que se forme a comida. E em determinado momento, ela vê que vai acontecer alguma coisa errada. E ela me avisa, olha, presta bem atenção na quantidade de farinha que você está colocando. Ou presta bem atenção na quantidade de sal. Ou, enfim, qualquer ingrediente que eu esteja erroneamente adicionando e me seja alertado. Isso é uma coisa, para que eu preste atenção, para que eu reveja o meu vídeo, para que eu reveja meus tutoriais, para que eu reveja a receita e possa tentar fazer adequadamente. Uma outra coisa é se a pessoa virar para mim e falar assim, peraí, você não sabe isso não, tá? Peraí, deixa que eu faço. E ela vai fazer. Na próxima vez que eu tiver que tomar aquela decisão de misturar aqueles ingredientes, provavelmente, quase que com certeza total, a minha mistura será feita de forma equivocada novamente, porque eu não aprendi. E não me foi dada a possibilidade nem mesmo de errar. Mas vai desperdiçar ingrediente. É basicamente como se nós disséssemos que, mas aqui vai desperdiçar encarnação. Mas a encarnação não é para isso. A encarnação não é para que a gente possa realmente aprender autonomia, desenvolver a autonomia do espírito imortal, para que nós um dia sejamos espíritos protetores de alguém. Mas eu não quero isso não. É inevitável. O progresso é a única coisa que é inevitável. Tá? É praticamente um fatalismo. O progresso, a doutrina espírita até se orgulha de falar, nós não trabalhamos com fatalismo. Tem sim, progresso. E o próprio Kardec diz isso lá com as instruções que ele recebeu dos espíritos, né? O progresso é fatal, nada pode obstar o progresso. E se nada pode obstar o progresso, eu preciso exercitar, eu preciso praticar aquilo que eu estou estudando. Então, eu li a receita, a parte teórica, eu vi os vídeos, parte teórica, eu fiz os tutoriais, parte teórica, completei exercícios sobre quantos ingredientes, não sei o quê, a alternativa A, B ou C, enfim, eu fiz tudo aquilo. Mas se eu não tiver a oportunidade de colocar, literalmente, a mão na massa, eu provavelmente não vou desenvolver a habilidade para produzir aquilo. Na vida é mais ou menos o mesmo. Se eu não tiver a chance de cometer meus erros, de decidir, se eu deixar que o espírito protetor me diga tudo e o que eu tenho que fazer, eu na próxima encarnação vou estar parado, eu vou estar estagnado, tudo bem, mas a gente vai voltar tantas e quantas vezes forem necessárias. Forem necessárias. É basicamente como se nós disséssemos assim,
eu não vou estudar para a prova da escola, não, porque eu tenho aí a eternidade para fazer o 5º ano, tantas vezes quantas forem necessárias. Sim, mas você vai continuar a sua caminhada e você vai estagnar naquele ponto que você precisa dar sequência. Mesma coisa é o espírito. Então, os espíritos protetores não teriam, por dedução lógica, a função de nos dar respostas. E aqueles que dão podem, sim, não ser exatamente aqueles espíritos em quem você está confiando, supostamente achando que sejam, e podem estar te levando para um caminho de dor e um caminho que vai te ensinar, sim, uma lição. Vai te ensinar a lição de você tomar suas próprias decisões da próxima vez. Mas é um caminho perigoso. Ah, mas como saber? Esse é o grande problema. Se nós soubéssemos, nós teríamos a condição de perguntar ao espírito e receber a resposta. Então, o grande barato, ainda que seja desagradável, que a gente fique numa curiosidade imensa, né, é não saber. Esse é o grande barato de estarmos aqui encarnados, o exercício. Sobre o erro, esses exercícios de tomada de decisão podem fazer com que nós caiamos em erro e venhamos a atrasar as nossas jornadas encarnatórias. Cuidado com a definição de erro, porque até no próprio direito penal brasileiro nós temos aí a diferença entre dolo e culpa. Quando existe a vontade de errar deliberadamente, a intenção de se prejudicar alguém, evidentemente que isso vai ter uma conta bem mais pesada na nossa consciência e ela vai nos cobrar muito mais e atrasar a nossa jornada, porque nós precisaremos reajustar aquilo que fizemos intencionalmente para prejudicar um irmão através de encarnações de expiação, depois através de provas para que não façamos de novo. Então, a intenção, como sempre ela, a consciência será o grande juiz de tudo isso. Entretanto, se nós estamos errando com a intenção de fazer o melhor para nós, e isso tem que ser sincero, né? E só nós sabemos o quão sincero é cada decisão, quão sincera é cada decisão que tomamos, né? Isso não vai gerar para nós um atraso, né? Isso vai gerar, sim, aprendizado. E o aprendizado será computado como sendo um avanço. Porque se nós cometemos aquele erro é porque nós não sabíamos qual era o correto. E ali já passaremos a saber se tivermos realmente vontade de aprender. Mas nós, no nosso orgulho, ainda temos um erro um problema muito grande com o erro. Porque nós achamos que errar é algo horroroso, que nós ficaremos inferiorizados perante aos nossos próximos, que todos vão rir de nós, que todos vão considerar-nos como incompetentes, etc. E vão nos achar inferiores. Nós temos um problema muito grande no mundo de provas e expiações, que é lidar com o erro. Mas, infelizmente, ou felizmente, para mim, felizmente, sem lidar com erros, nós não conseguimos alcançar os acertos. Não existe aquele espírito que seguiu a caminhada absolutamente reta sem nunca ter cometido um erro sequer. Alguns até dizem o seguinte: você está enganado, no livro do Emmanuel, chamado Consoladora, diz lá que Jesus foi esse espírito que sempre tomou as decisões corretas. No planeta Terra, gente, na encarnação que ele teve aqui no planeta Terra, é óbvio que ele não tinha tomado decisão incorreta. Mas quando ele chega na encarnação na Terra, ele já era espírito superior há bilhões de anos, né? Vivendo em diversas outras orbes, segundo a lógica nos aponta. Porque ele, mesmo que ele tivesse tomado sempre as decisões retas, como ele já teria encarnado Jesus, então? Né? Claro que ele fez essa caminhada em momentos anteriores e também passou pelos equívocos, pelos erros, passou por mundos primitivos, passou por provas e expiações, até chegar numa posição de ser o governador ou co-criador de um planeta de provas e expiações, que foi criado lá na primitividade e vem caminhando sob o comando de Jesus até o momento em que chega, na atualidade, a se encaminhar para uma segunda fase, uma fase final de provas e expiações, mas que ainda deverá demorar um bom tempo, né? Bastante tempo. Então, é importante que nós, espíritas, tenhamos uma visão clara sobre a questão do espírito protetor. Porque o espírito protetor, muitas vezes, é tratado como o salvador da pátria. Nós continuamos a terceirizar a nossa evolução. Nós continuamos, por exemplo, né, no passado, o que nós fazíamos? No passado, eu tenho um problema tão grande, eu vou rezar para o santo, vou acender uma vela para o santo, eu vou fazer uma oferenda para que o meu problema seja resolvido. Para que o meu problema seja resolvido.
Vocês estão lembrados aí, evidentemente eu só estou vendo caras jovens aqui na minha tela, né? Eu sou mais idoso aqui com 49, eu estou vendo muitas carinhas aqui, jovens aqui na tela, e eu vou ter que passar, já como mais idoso aqui, eu vou ter que passar essa experiência para vocês, que é a seguinte, nós fomos lá educados, né, através desse processo de que, acende a vela para tal, faz um trabalho para tal e tal, e que tudo seja resolvido, né? Então, vocês devem lembrar, nessa juventude de vocês, das aulas de português que nós tínhamos lá na escola, e nós adorávamos, né? Principalmente fazer prova de português, era uma coisa deliciosa, e principalmente quando nós tínhamos que fazer prova sobre voz passiva, né? Voz passiva significa quando você omite o sujeito real da frase, você transfere o objeto para o início da frase e coloca o verbo ser ou estar e um particípio do verbo principal. Nossa, para que essa aula de gramática nesse momento? Por uma razão muito simples. Para que a solução seja dada. A solução seja dada. Solução não é ativo, solução não pensa, solução não anda, solução não come, solução não vive. Solução não é ativo. Solução é consequência. Solução é passivo na frase, tá? E aí a gente traz isso para o início, coloca como maior importância, porque está como primeiro elemento da frase, para que eu quero falar com o meu espírito protetor para que a solução seja, verbo ser, dada, particípio. Construímos aqui uma voz passiva. Quando nós construímos uma voz passiva, o próprio nome já nos diz que nós estamos em uma atitude passiva. Nós não estamos tomando decisões. Nós estamos simplesmente esperando que a coisa aconteça, a solução seja dada. Alguém dará a solução. Mas eu sou o único capaz de solucionar as questões da minha vida. Então, eu sou o único capaz de entender qual é o meu problema e de buscar Claro que com ajuda, claro que com conversa, claro que com terapia, claro que com amigos, claro que com parentes, claro que com todas as discussões necessárias para abrir o nosso campo de pensamento para várias alternativas. Mas a solução final não virá como um passe de mágica do espírito protetor. A solução não virá, por exemplo, eu vou dormir, dizem que se eu dormir amanhã eu posso acordar com a solução. Não tenha dúvida que será você mesmo no plano espiritual, em contato com os seus, discutindo, mas você discutindo e tomando a sua decisão como espírito em desdobramento. E essa decisão se refletirá no seu cérebro, tal a importância que ela teve para você. Mas, na imensa, na esmagadora maioria dos casos, quem tem que tomar a solução somos nós durante o tempo de vigília, né? Então, não terceirizemos isso. Aceitemos que nós podemos errar, aceitemos que nós vamos errar, mas sem qualquer intenção, primeiro, de errar, e segundo, de prejudicar com esse erro a qualquer pessoa que seja. Lidemos melhor com esses erros, lidemos melhor com isso, porque tenhamos firme em nossas consciências de que nós exercitamos a nossa melhor vontade para que tudo desse certo. E isso basta para o espírito. Depois vem, caso haja um equívoco, vem a necessidade do aprendizado. E isso é muito relativo, errar, acertar, cada um vai ter sua visão sobre o que é isso. Então, é bom a gente começar a relativizar esses conceitos para não ficar com tanto medo de agir. E isso tem sido uma constante nessas gerações atuais, né? O medo de dizer alguma coisa, o medo de tomar uma decisão, o medo de falar, sempre uma atitude mais passiva, né? Sempre o que seja feito, o que seja dado, o que seja colocado, etc. Então, é importante para todos nós que isso seja colocado, pelo fato de que nós, muitas vezes, até mesmo nós espíritas com um pouco mais de experiência no assunto, temos essa ilusão de que o espírito protetor vai ser a solução da questão, né? Que o espírito protetor vai ser aquele que resolverá todo o problema e que nós simplesmente teremos que ter fé, orar e aguardar. É complicado isso, né? Porque a gente está abrindo mão do nosso processo de progresso, a gente está abrindo mão da maior função que nós temos que exercer dentro da nossa encarnação, que é justamente a função de tomarmos decisão, de aprendermos com as decisões que tomamos e ganharmos aos poucos autonomia. Porque Joana de Anjos nos fala que nós ainda não somos espíritos autônomos e que temos que buscar isso a todo custo. Então,
É importante nós sabermos que isso é um dos pontos fundamentais da necessidade da encarnação, é a obtenção, a aquisição de autonomia para nós decidirmos com consciência e com justiça, sobretudo, mas que ainda estamos num mundo de provas e expiações e que podemos nos dar o direito de errar, sim, que vamos obrigatoriamente errar pela nossa falta de evolução moral e intelectual, mas que nunca esses erros venham sejam resultado de algo deliberado, de uma ação proposital para prejudicar quem quer que seja. Nós estamos chegando aqui ao fim dessa nossa conversa. Eu espero que, de alguma forma, esse nosso bate-papo aqui tenha contribuído para que nós tenhamos uma visão mais clara sobre esses irmãos, os espíritos protetores, e a função que eles têm junto a nós. Caso não, procurem no índice do Livro dos Espíritos a parte de Espíritos Protetores, e vocês vão ter todas as informações mais detalhadas do que a gente está rapidamente pincelando aqui, para que vocês tenham uma visão mais ampla de tudo isso. Tá? Eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente o convite do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança para que nós estivéssemos aqui essa noite conversando com vocês, tendo a oportunidade de dividir um pouquinho disso que a gente estuda e das nossas impressões. E eu sempre falo para vocês o seguinte: eu não tenho intenção nenhuma de vir aqui trazer resposta. Eu venho aqui muito mais para fazer propostas de raciocínio, para que todos nós venhamos a ter o interesse de ler o Livro dos Espíritos e pegar esse conhecimento, confrontar com o que nós temos, né, e construir ali um novo ser através da reforma íntima. Quero deixar, então, a palavra com a nossa dirigente para que ela possa proceder com o encerramento da reunião. Graças a Deus e muito obrigado a todos que estiveram nessa sala nessa noite.